Sejam todos bem-vindos ao primeiro Musicast da Museartes. Hoje, o nosso assunto é sobre as diferenças entre bateria eletrônica e bateria acústica. E para me ajudar aqui a desvendar este mistério está o professor Bruno Schultz, nosso professor de bateria em Camobi, e o professor Fúvio Rodrigues, que é um dos nossos professores aqui na Museartes do Centro. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, sejam bem-vindos, é: a bateria eletrônica é de brinquedo ou não? Não, Dá pra não. tocar no Guitar Hero também, Dá pra tocar no Guitar Hero também. Sério? certo? Ah, isso eu não sabia. Daí, eu acredito que sim. Então Ninguém tem jogou como. então. Não. Não Tá bom. tentei ainda, mas eu acredito que dá pra tentar. Até porque, né, ela tem uma interface e essa interface pode ser ligada em qualquer dispositivo eletrônico que a gente tem hoje em dia, né? Computador, notebook, smartphone, enfim. Então tá bom. Pessoal, quem quiser testar depois, quiser nos avisar, estamos aceitando. Bruno, vamos começar contigo. Então, acho que tu, como nosso professor de Camobi, é bom a gente explicar para quem não conhece a Museartes. A gente, esse ano, começou com o nosso curso de bateria na unidade de Camobi, que faz um ano que está em funcionamento. E no mês passado a gente abriu o curso de bateria com uma bateria eletrônica. E aqui no centro, um curso já estabilizado desde os anos 2000, onde a gente tem três salas com baterias acústicas. E esse foi um dos grandes motivos da época de ter mais salas para que a gente pudesse quebrar aquela resistência dos pais de, eu não vou botar meu filho num instrumento barulhento. Então a gente conseguiu quebrar um pouco essa barreira oferecendo as aulas de treino. Hoje é outra época e a gente cada vez mais vem trabalhando com tecnologia. Então, queria que tu falasse um pouco aí sobre qual é também a tua experiência, que eu sei que tu tem bateria acústica, mas como é que é a experiência com as baterias eletrônicas? As baterias, eu acredito que é um meio que tá aí para a gente usar e abusar, porque a tecnologia ela nos proporciona diferentes experiências, né? E a bateria eletrônica, ela, ela por vezes tem, tem a caixa de som que pode ser utilizada, mas eu também posso estudar ela com ela desligada, né? Eu posso utilizar ela com pads de estudo ou se não com headphones também, né? Por que não? Então, em questão do barulho, né? É, é um instrumento que ajuda nessa questão. Se eu moro num apartamento, por exemplo, né? Eu tenho um pouco menos de barulho do que se eu fosse estudar, né? Com uma bateria convencional, uma bateria acústica, por exemplo. Perfeito. O que a gente vem falando, o que a gente vem pensando, na verdade, Exato. é a praticidade de hoje em dia, né? As pessoas precisam, geralmente a gente mora em apartamentos que são pequenos, então é uma praticidade. Além de tu poder, então, escutar os timbres de uma bateria, depois tu pode falar aí que existem 255 milhões de samples, né? Mas essa questão de então ter a possibilidade de tu poder trabalhar com ela ligada e pode trabalhar com ela no fone ou simplesmente trabalhar Como praticável, como né? praticável. Explica aí, professor, o que é praticável então para Praticável, nós. então, pra quem não sabe, é aquela bateria onde não sai som nenhum. Geralmente são pads que elas simulam a própria bateria, né? Onde o aluno ou qualquer músico ele pode estudar, usar como aquecimento, fazer suas técnicas, rudimentos, que ela simula como se fosse a bateria mesmo, né? Mas ela não produz som nenhum. Mas também é interessante porque a gente pode estudar baixinho também, né? É, Na exato, né? bateria Não eletrônica incomoda ninguém. a gente tem a dinâmica ali, a gente pode aumentar, deixar um pouco ela mais intensa, mas é isso aí, ela tem essa praticidade da gente poder trabalhar ela de diferentes formas, né? A técnica, então, né, entre a bateria acústica e a bateria eletrônica não existe. Né? É trabalhado, se aprende da mesma maneira. Sim, A exato, aham. execução é a A mesma. execução é a mesma, né, a forma como tu toca é a mesma. O que muda só é a questão do espaço, né, e estética, né. Que Exato. a acústica tem todos os tambores e tudo mais ali, e a eletrônica são pads ali que deixa ela mais compacta, né. Mas é importante a gente falar, né? Depende, obviamente, da bateria eletrônica, mas hoje em dia tem baterias que o som É próximo de uma bateria acústica, né. exato, né? Aham, Obviamente que existe bateria aí de, sei lá, 50, 60 mil, existe. Aham. tranquilamente, né? Bateria eletrônica.
e bateria de 5, 6 mil reais, Sim, né? aham. Sim. Mas hoje em dia tem muita gente que trabalha com isso. Acho que os estúdios, dependendo do estilo de música, né? Acho que o É, sertanejo deve usar bastante sim, é. aproveitar bastante desse recurso das baterias eletrônicas. Aham, até pelo fato de ter vários timbres, tem a própria eletrônica já no próprio módulo dela já tem vários timbres, né, tu consegue configurar para cada pad. Aí tu usa um software ali que tu consegue, colocar mais opções, Uhum. tamanho de tambor, tipo de pele, afinação, tipo de pratos, então tudo isso dá mais praticidade para quem grava, né. Até a marca do prato específico. Eu quero Exato, aquele até a prato, marca tu do consegue prato. o timbre daquele prato para colocar para tocar. Exato, Então é incrível, é realmente isso, é cada vez mais se aproximando do som real da bateria e dos dispositivos, né? A gente tem a uhum, bateria eletrônica, mas eu acho que é interessante falar também que existem sensores que podem ser acoplados na bateria, são triggers que tu coloca na bateria e ele também pode, através de uma interface, ter o mesmo som eletrônico, né? Então são possibilidades que a tecnologia nos traz hoje em dia. E a bateria eletrônica, bom, o som hoje em dia, assim, é incrível o quanto se aproxima, assim, de uma bateria convencional, assim, tocando e dá para sentir essa diferença, assim, eh, cada vez menor, sabe? Eu acho um ponto que eu vou levantar aqui é do tempo que eu tocava na noite, aí, ou seja, faz um bom tempo, não vou falar para não entregar a aham. idade, mas os donos dos bares sempre foram muito chatos com baterista, né? Eu não sou baterista, né? Eu só toco violão e canto, mas eu tinha o meu parceiro, o Antônio, que sofria muito com isso, né? Então, naquela época não se tinha tanto bateria eletrônica, Uhum. então o cara tinha que sofrer e tirar no braço, No braço, exato. né? E hoje a gente sai e já vê que existe a possibilidade da bateria. É, Inclusive tem baterista que está preferindo a eletrônica porque se incomoda menos. é exato, tem até às vezes quando eu viajo bastante por aí, tem casas noturnas que já tem a bateria eletrônica. Uhum. Tu não precisa levar nada, só leva baquetas, banco, pedal ali, tu monta o teu kit conforme tu quer ali e toca o show ali, faz o show assim. É um dos modelos mais convencionais, eu acho que é um pad da Yamaha, que é um quadradão, assim, e tem os padzinhos. Então, o baterista, ele pode, digamos, sentar e colocar em cima da mesa o seu instrumento e plugar no computador e tocar, né? Para palcos pequenos, né? Muito barzinho, tem palco pequeno, acaba facilitando também e não interfere tanto, assim, também na questão do volume, né? Do local, assim. Sim, sim, É, Ajuda, né? Muito ou pelo seja, contrário. se o cara quiser sentar o sarrafo, pode. vai estar controlado no volume da Exato, É, saída da bateria, né? até exato. também hoje em dia com essa mistura que tá de eletrônica com acústica, tu consegue um kit híbrido, né. Tu Que te consegue tocar, fazer um show ali usando as 2, né. conseguir ter esse jogo, né? Que é interessante e hoje em dia a gente pode ver na música popular tá cheio de batera usando kits junto, né? Kits híbridos que possuem os pads e também os tambores convencionais. E aproveitando essa questão da tecnologia, vocês podem me corrigir porque vocês trabalham bem mais que eu, né? Mas eu sou tempo do Encore, né? Então, tu pode usar a bateria eletrônica para fazer a partitura também, Também, Sim, sim, também. com né? certeza. E ajuda bastante. Quando tu pluga ela no computador e tu tem a noção daquilo que tu tá tocando já escrito, é uma facilidade assim enorme. Eu quando eu gosto assim de ter um pouco mais de técnica e saber exatamente o que eu tô tocando, acho que é uma saída muito proveitosa. Beleza, então. Flúvio, o que que tu pode falar então, para nós não ficar só batendo na bateria eletrônica, Aham. mas falar um pouco sobre bateria acústica, ou fazer algum comparativo sobre isso. É, tanto que as 2, né, tanto a acústica quanto a eletrônica, a forma de tocar é a mesma, né. Não é, o tipo de baqueta é a mesma também, assim, né. Só que aquela questão, a acústica, o som dela é o baterista que dá, certo, e a eletrônica é o próprio módulo, a interface que dá o som próprio ali, né. Antigamente, quando falando em idade aqui, né, lá nos anos 90 quando comecei a tocar lá, tava o auge,
o kit eletrônico, tu usava uma bateria acústica, mas tu mudava as peças para kit eletrônico. Então tu não tinha essa dinâmica como tem hoje, tu tocava fraco, o som saía forte, aí tu tocava forte, o som saía forte igual, Só tinha apenas só tinha um um timbre. timbre, né. É, Então aí conforme vai passando o tempo ali, o pessoal foi deixando de lado a era eletrônica e foi partindo pra acústica, né. Então, hoje em dia eu acho bacana até essa questão que na pandemia como cresceu a procura de bateria eletrônica. Tanto pais vieram me perguntar, gente de fora pedindo indicação de marca de kit, aonde comprar também, porque essa praticidade, né? exato, muitos Exato. músicos ficaram em casa para não perder o seu estudo, partiram pra bateria eletrônica, né. Uhum. Eu fui um também, né, que fiquei, na quarentena lá estudando numa bateria eletrônica, né, então isso me ajudou bastante a manter a performance, né. Claro que quando tu vai passar pra acústica muda bastante, né, é aquilo que eu falei, a Os acústica movimentos grandes, né? é, exato, aham. Exibir isso que é uma, acho que concordo contigo, uma das Uhum. principais diferenças, assim, Exato, né. Tu que vê a que gente tem. é um pouquinho diferente, assim, tu sair da eletrônica e tu partir pra acústica, né. Exato. Então tu leva um período de adaptação ali ainda, né. Mas é É, bem interessante, assim, tu ter pra quem tem como, né, ter uma acústica, ter uma eletrônica, tu vê que a diferença é grande, mas é vantajoso, né, tanto uma sim. quanto a outra. Eu acho interessante porque, pelo menos pro iniciante, para quem está iniciando a bateria, ah, a bateria eletrônica me pareceu muito proveitosa nesse sentido, porque, como tu colocou, os movimentos, eles podem ser o mesmo, mas na bateria convencional eles são maiores, então a gente gesticula muito mais. E para aprender técnica na bateria, que é super importante, uma bateria eletrônica ela tem esse controle por a disposição dos tambores, né, dos pratos estarem mais próximos da gente. Então é interessante. Legal. O Bruno, na realidade, ele acabou roubando a minha última pergunta. Se eu ia perguntar para o que que a gente falaria para as pessoas para quebrar essa barreira, né? Quais são as vantagens? Por que fazer aula numa bateria eletrônica? Eu acho que é E ele esse o principal, acabou de me matar e Aham. respondeu a Não, pergunta. não, mas é porque realmente eu tenho notado nos alunos, principalmente que começaram agora na bateria eletrônica, crianças, né, vamos pegar ali uma idade de 6 a 10 anos de idade, tem uma facilidade maior para tocar, uma desenvoltura maior para tocar por conta dessa disposição do instrumento. Então, nesse quesito, acredito que seja mais fácil começar numa bateria eletrônica do que propriamente uma bateria convencional, Show de bola, matou a Uhum. pau né? agora. E até Nem pelo sei se lance pode também, falar né, isso, mas gostei. pelo o fato interessante que muitas vezes, quando o aluno vem aqui fazer aquela aula experimental, ele pergunta assim: "Tá, mas o som é diferente, né, de de quando eu vou num show ou quando eu tô assistindo alguma coisa". A bateria É, eletrônica ela se torna mais próximo daquela gravação ali, ou do show exato. ao vivo, Uhum, né. perfeito. Porque aí volta aquilo que eu falei, a acústica é o próprio baterista que dá o som. Você toca fraquinho, o som vai sair estranho. Toca num certo limite, também ela produz um som, mas é diferente daquilo que quem tá de fora do palco ouve, né. Não, legal. Eu até vocês estão querendo me derrubar, acho que eles combinaram, porque eu ia falar agora que para todo mundo, para a gente encerrar, agradecer, né? Ó, esse foi o Joia. primeiro, só para a gente tirar algumas dúvidas e mostrar a praticidade e como pode ser usada a bateria eletrônica. Eu ia dizer que para quem tem dúvida, então, que a Museartes oferece aula experimental, ela não tem custo, não tem compromisso, aonde tu pode experimentar tanto a bateria acústica quanto a bateria eletrônica. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, eu que agradeço Eu pelo agradeço. convite e vamos para os próximos. Vamos E para os fiquem próximos. ligados que a partir de agora a gente vai trazer mais material para vocês. Até a próxima. Até. Falou.